Primeiramente, essa aula é a aula 11, né, de função logarítmica, e eu decidi dar essa aula de forma ao vivo e não só gravada via YouTube, devido à complexidade, né, que vocês têm em relação a essa matéria. O que é que a gente vai fazer? Eu vou dar aula hoje, aí eu enviei umas questões para ser colocado no formulário de vocês que vocês preenchem por presença. Eu disse assim, né, eu acho que vocês quiserem pular, não sei. Tipo, eu deixei 5 questões separadas para vocês resolverem. Beleza? A aula hoje. Como é que vai ser? Próxima semana. Próxima semana eu vou enviar para vocês ainda essa semana um arquivozinho contendo 10 questões do conteúdo abordado nessa apostila. E para a gente fazer uma próxima aula também ao vivo, resolvendo essas questões e também com tira dúvidas em relação a todo o conteúdo dado. Beleza? Então, falando sobre função logarítmica. Primeiro que a gente vai ver nessa aula é definir o que é um logaritmo. O que é um logaritmo? O logaritmo tem, por definição, o quê? Sendo A e B dois números reais positivos, ou seja, é um conjunto de números formado por números inteiros, números quebrados, mas eles têm que ser reais, eles não podem ser números imaginários. Então, A e B são números reais positivos, com A sendo obrigatoriamente diferente de 1. Beleza? A tem que ser obrigatoriamente diferente de 1. Aí, como se lê o logaritmo? O logaritmo é lido da seguinte forma. Logaritmo de B na base A, que é justamente o que é que se encontra representado aqui. Log de B na base A é igual a x, em que o expoente x da potência a elevado a x igual a b é justamente o logaritmo. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Pronto. Então, logaritmo tem justamente essa forma. Log de b na base a é igual a x, em que eu tenho o quê? Eu tenho que a é denominado de base do logaritmo, b é denominado de logaritmando e x é o próprio logaritmo, sendo esse x justamente esse coeficientezinho que o a está sendo elevado. Então, ax é igual a b. Aí aqui eu coloquei a representação. Log de b na base a, então o b é o logaritmando, o a é a base do logaritmo e o x é justamente o valor disso, que é justamente o logaritmo. Aí eu tenho alguns exemplos que eu coloquei aqui para se aplicar essa definição de logaritmo. Primeiro, eu tenho que o log de 27 na base 3. A gente tem o quê? A gente tem um b igual a 27, ou seja, é um número real e positivo. A gente tem uma base igual a 3, ou seja, é um número real e também positivo. Então, dá para eu descobrir esse logaritmo. Como é que eu faço? Log de 27 na base 3, eu pego essa base 3 e elevo justamente a x. Eu pego de baixo, passo para cima. Então vai ficar 3x é igual a 27. Beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que 3x é igual a 27, a mesma coisa de 3 ao cubo. Então 3x é igual a 3x ao cubo. Cortando 3 com 3, eu tenho que x é igual a 3. Beleza? Então, nesse logaritmo, eu tenho que a e b respeitam as condições de um logaritmo, consequentemente, ele pode ser definido. Log de 27 na base 3 é justamente 3. Log de 1 na base raiz de 3. Bora lá. O b, que é justamente o logaritmando, é igual a 1. Então, ele é um número real positivo. Enquanto o a, que é a base do logaritmo, é raiz de 3. Então, é um número real positivo e é diferente de 1. Uma coisa que vocês têm que perceber, o único termo que é diferente de 1 é justamente a base do logaritmo. O logaritmando pode ser igual a 1, como a gente pode ver nesse log. Então, eu tenho que log de 1 na base raiz de 3 é igual a x. Se eu tenho que a base e o logaritmando respeitam essas condições do logaritmo,
eu tenho que esse logaritmo é definido. Então, como é que eu faço? Eu tenho que raiz de 3 elevado a x, justamente passando raiz de 3 de baixo para cima, vai ficar raiz de 3 elevado a x é igual a 1. Eu tenho que raiz de 3 elevado a x é igual a 1. Aí o que é que vocês têm que lembrar? Qual é a situação que eu vou ter elevado um número para dar igual a 1? É a situação que esse número está elevado a 0. Então, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, raiz de 3 elevado a 0 também é 1. Eu tenho que raiz de 3 elevado a x é a mesma coisa de raiz de 3 elevado a 0, que é justamente 1. Então, eu tenho que raiz de 3 elevado a x igual a raiz de 3 elevado a 0. Eu posso cortar o raiz de 3 e eu descubro que x é igual a 0. Aí eu tenho o que mais? Eu tenho o log de 10 na base 1. Aí o que é que vocês vão perceber? Que a base desse logaritmo é 1. E por definição, todo logaritmo tem que ter uma base diferente de 1. Por que, Samuel? Porque imagina aí, se eu pego esse logaritmo, que eu coloquei o exemplo, log de 10 na base 1 é igual a x, se eu tiver 1, passa para o outro lado, aí vai ficar 1 elevado a x é igual a 10. Qual é a condição que eu elevar 1 vai se tornar 10? É só vocês se lembrar da aula de potência. Qualquer 1 elevado a qualquer número é 1. Então, não existe um número real que eleve 1 para dar igual a 10. Então, esse logaritmo é indefinido. Então, é justamente por isso que o logaritmo não pode, a base do logaritmo tem que ser obrigatoriamente diferente de 1, porque se eu tiver essa condição, o logaritmo é indefinido, ou seja, não pertence ao conjunto de números reais. Eu tenho o que mais? Eu tenho o log de 0 na base 5. Tu vai perceber o quê? Tu vai perceber que a base desse logaritmo é justamente 5. É um número positivo, real e diferente de 1. Beleza. Mas tu vai perceber que o logaritmano é 0. Se o logaritmano é 0, ele não é um número real positivo, ele é um número nulo. Aí se é um número nulo, que significa o quê? Que esse logaritmo não está definido. É só pegar, ó, 5, que está embaixo, passa para cima, aí vai ficar 5 elevado a x é igual a 0. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que qual é o número que vai elevar, que elevado a 5, que vai elevar 5 para dar 0? Não existe. O único número que pode dar 0 elevado a qualquer coisa é o próprio 0. Então, 5 elevado a nenhum número real vai dar isso. Então, esse logaritmo, justamente, ele é indefinido. Por quê? Porque a única condição de eu elevar um número e dar 0 é se for o próprio 0, como a gente viu na aula de potência. Aí eu tenho log de 3 na base menos 2. Eu tenho, vai perceber o quê? O logaritmano é 3, é um número real positivo, mas a base do logaritmo é menos 2, é um número real negativo. Então esse logaritmo é indefinido, porque a partir do momento que eu passo menos 2, o menos 2 está embaixo, passa para cá, vai ficar menos 2 elevado a x é igual a 3. Tu vai perceber o quê? Que não existe um número real que vai elevar menos 2 para dar igual a 3. Não existe. Então é um logaritmo indefinido. E o outro exemplo é quando eu tenho um log de 10 na base 100. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que, quando eu tenho essa condição, eu vou pegar 100, está embaixo, vai passar elevando a x, vai ser igual a 10. Aí eu tenho que 100 é a mesma coisa de 10 ao quadrado. Aí vai ficar 10 elevado a 2x é igual a 10. Aí eu tenho que 10 elevado a 2x é igual a 10, eu tenho que o 1 ele se encontra oculto. Então eu vou cortar o 10, aí vai ficar 2x é igual a 1. Aí x vai ficar sendo igual a 1 meio, porque 2x é igual a 1, esse 2 vai passar dividindo, x é igual a 1 meio. Beleza? Aí eu tenho o quê? A gente já definiu o logaritmo. Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver justamente algumas observações dessa definição.
A observação de número 1 é que quando a base A do logaritmo é obtida, por exemplo, quando eu tenho nesse exemplo, log de b é igual a x, obrigatoriamente trata-se de um logaritmo decimal. O que é um logaritmo decimal? Quer dizer que sua base é igual a 10. Ou seja, toda vez que eu tiver uma situação em que a base é omitida, eu tenho que a base é 10. Por exemplo, eu tenho que log de 0,001 é igual a x. Qual é a base? A base se encontra oculta, então é 10. Então, bem aqui, eu tenho uma base 10. Aí vai ficar 10 elevado a x é igual a 0,001, que é igual a 10 a menos 3. Então, eu tenho que 10 elevado a x é igual a 10 menos 3. Corto 10 com 10, vai ficar x igual a menos 3. Observação de número 2. Eu tenho que, quando a base do logaritmo equivale ao número de Euler, que é igual a 2,718281, que é um número irracional, esse logaritmo recebe uma denominação especial. Ele recebe a denominação de logaritmo natural ou neperiano, que é justamente em homenagem ao matemático John Napier, o qual ele pode ser representado da seguinte forma: ln de x. Percebe-se o quê? Que ele é representado por ln de x. O que é esse ln de x? O ln de x é um logaritmo natural ou neperiano. O que é que ele significa? Que é o log de x na base e. O que é esse e? É um número de Euler. Eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, o logaritmo neperiano de 1 é a mesma coisa de log 1 na base e. Aí eu tenho que isso é igual a x. Então o e vai passar para cá, vai ficar e elevado a x é igual a 1. Qual é o número, qual é o expoente que eu elevo a ele para dar igual a 1? Qual expoente eu elevo qualquer número para dar igual a 1? É só eu pegar e elevado a x é igual a e elevado a 0. Por que, Samuel? Porque todo número elevado a 0 é justamente dar o valor igual a 1. Então, e elevado a 0 é 1. Então, tenho que e elevado a x é igual a e elevado a 0. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu corto o e e vai ficar x é igual a 0. Beleza? Então, só para informar vocês, toda vez que eu tiver ln de x, não significa que é um logaritmo, significa que é um logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Isto é, a base dele é o número de Euler. E eu tenho que, quando eu tenho um log de b na base A, o logaritmando b também é denominado de antilogaritmo de x na base A. O que é isso, Samuel? É só para afirmar que o antilog é quando eu troco o logaritmo pelo logaritmando. Ó, percebe-se o quê? No normal, log de b na base A, eu tenho que igual a x. X é o logaritmo, b é o logaritmando e a é a base. Se eu trocar o logaritmando pelo logaritmo, eu descubro o antilog de x na base A é igual a b. Ou seja, o antilog é quando eu troco o logaritmo pelo logaritmando. Eu tenho aqui um exemplo. O antilog de 4 na base 3 é igual a b. Aí como é que eu vou calcular isso? É só inverter para o log normal. Eu tenho que o log que originou esse antilogaritmo, eu troco o logaritmando pelo logaritmo. Aí eu tenho que, trocando, vai ficar log de b, que é o logaritmando na sua posição normal, na base 3, é igual a 4. Aí como é que resolve? O 3 que passa embaixo, passa para cima, vai ficar b é igual a 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é igual a 81. Então, b é igual a 81. Aí eu tenho o que mais? Eu tenho as consequências dessa definição. A partir da definição de logaritmo, eu vou ter algumas consequências dela. Por exemplo, toda vez que eu tiver o log de 1, independente da base, esse logaritmo vai ser igual a 0. Por quê? Porque imagina que a situação, log de 1 na base A qualquer é igual a x. Aí eu vou pegar esse A, vou elevar. Aí vai ficar A elevado a x é igual a 1. Samuel, qual é a condição de eu elevar algum número e dar 1? É quando esse número é elevado a 0. Então, quando eu elevo a 0 é igual a 1. Então, eu tenho que a de x é igual a elevado a 0. Por quê? A elevado a 0 é 1. Aí eu vou ter o quê?
que cortando A com A, x é igual a 0. Então, resumidamente, toda vez que eu tiver um logaritmo com logaritmando igual a 1 e a base sendo A, obrigatoriamente o valor desse logaritmo é 0. Eu tenho log de A na base A. Toda vez que eu tiver essa condição em que o logaritmando é igual à base, obrigatoriamente esse logaritmo tem um valor de 1. Por quê? Log de A na base A, se eu pegar A, o A de baixo vai passar para cima, vai ficar A elevado a x é igual a A. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber que qual é a condição que eu tenho aqui? Eu tenho que A elevado a x é igual a A. Eu tenho que o A ele oculta 1, ou seja, A elevado a x é igual a A elevado a 1. Não é? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu corto A com A, aí vai ficar que x é igual a 1. Então, toda vez que eu tiver o log de A na base A, eu vou ter um valor igual a 1. E o log de B na base A é igual ao log de C na base A. Que condição é essa? Eu tenho que toda vez que eu tiver um logaritmo com uma incógnita B numa base A e outro logaritmo com uma incógnita, por exemplo, C, também na base A e eles forem uma igualdade, então obrigatoriamente, pela lógica, eu sei que B é igual a C. Isso daqui é uma questão de lógica. E a outra consequência da definição é que toda vez que eu tiver A elevado a log de B na base A é igual a B. O que é isso, Samuel? Toda vez que eu tiver um número, que nesse caso é A, elevado ao logaritmo de um número na base também A, esse resultado vai ser o logaritmando desse logaritmo, que é justamente B. Como é que se prova isso? Bora lá. A log de elevado a log de B na base A é igual a x. Aí o que é que tu vai perceber? Eu vou colocar logarítmico de A nos dois lados. Eu vou botar log de A nesse lado e vou botar log de A nesse lado. Aí vai ficar log de A na base A, tudo isso elevado a log de B na base A. É igual a log de x na base A. O que eu fiz? Eu botei log de A num lado e log de A do outro. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que esse log de B elevado a A, que está elevando o log de A na base A, pode passar para cá multiplicando. Aí vai ficar, que isso daí é uma propriedade de logaritmo, vai ficar log de B na base A vezes log de A na base A é igual a log de x na base A. Aí o que é que tu vai perceber? Que esse log de A na base A, como a gente viu a propriedade, toda vez que eu tiver um logaritmo em que a base e o logaritmando é igual, esse resultado é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, eu vou ter o quê? Log de B na base A vezes 1 é igual ao log de x na base A. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Eu vou ter que log de B na base A é igual ao log de x na base A. Aí aqui já é a outra propriedade do logaritmo. Toda vez que eu tiver uma igualdade entre logaritmos de mesma base, quer dizer que os logaritmandos são iguais. Ou seja, eu tenho aqui uma igualdade de logaritmos com a mesma base, os logaritmandos vão ser iguais. Então, B é igual a x. Então, o valor desse logarítmico aqui é justamente B. Ó. O valor dessa equaçãozinha que a gente fez é x. X é B. Então, satisfaz essa consequência da definição. Isso daí a gente vai ver até numa questãozinha. Bora lá. Eu tenho o quê? Agora a gente vai ver as propriedades dos logaritmos. O logaritmo, como qualquer operação matemática, ele vai ter algumas propriedades. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que vocês têm que fixar, é que o logaritmo é justamente o inverso da potenciação. Então, as propriedades da potenciação, que tu vê na potenciação, se aplica-se o inverso no logaritmo. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos dos fatores na mesma base. Samuel, não entendi nada. É só tu ver essa propriedade. Toda vez que eu tiver um log em que eu tenho logaritmando sendo uma multiplicação, isso é igual à soma desses termos na mesma base desse logaritmo. Resumindo, se eu tenho um log de B vezes C na base A, isso é igual ao
log de B na base A mais o log de C também na base A. Por que isso, Samuel? Quando tu pega duas potências e multiplica, duas potências de bases iguais e tu multiplica, o que é que tu vai ter? Tu vai conservar a base e somar os expoentes. Aqui é o contrário. Aqui, na potência, tu multiplica, da multiplicação vai gerar uma soma. Aqui é o contrário. Aqui é justamente o que ocorre. Da multiplicação vai gerar uma soma. Então, quando eu multiplico B vezes C, é a mesma coisa de somar os fatores. Aí eu tenho aqui como é que se prova isso. Eu tenho que log de B vezes C na base A, eu vou chamar de W. Log de B na base A, eu vou chamar de Y. Log de C na base A, eu vou chamar de Z. Aí eu tenho que esse A vai para cá, vai ficar A elevado a W é B vezes X. Esse A vai passar para cá, A elevado a Y é B. Esse A vai passar para cá, A elevado a Z é C. Aí o que é que eu vou perceber? Eu vou colocar aqui uma igualdade qualquer. B vezes C é igual a B vezes C. B vezes C é A elevado a W, como a gente viu. B é A elevado a Y. E C é igual a A elevado a Z. Então, só fiz trocar os termos. B vezes C eu coloquei A a W. Aí depois eu coloquei B a Y. E C a Z. Então, eu tenho que A elevado a W é igual a elevado a Y vezes a elevado a Z. Aí eu tenho que, o que acontece quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base? Eu conservo a base e somo os expoentes. Aí eu vou ter que A elevado a W é igual a A elevado a Y mais Z. Aí o que é que eu faço? Eu corto A, eu vou descobrir que W é igual a Y mais Z. Aí é só substituir. W é o que a gente viu? É B vezes C, é log de B vezes C na base A, é igual a Y, que é log de B na base A, mais Z, que é o log de C na base A. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber justamente que a gente provou essa propriedade do logaritmo. Outra propriedade do logaritmo. O logaritmo do coeficiente é a diferença entre os logaritmos do dividendo e do divisor na mesma base. O que é isso, Samuel? A gente viu aqui acima que toda vez que eu tiver um logaritmo em que o logaritmando dele for uma multiplicação, é só eu somar os fatores. Tudo isso na mesma base desse logaritmo raiz. Aqui o que acontece? Aqui acontece justamente o contrário. Toda vez que eu tiver um logaritmo em que o logaritmando é uma divisão, o resultado vai ser a diminuição dos logaritmos com esses termos na mesma base. O que é isso? Toda vez que eu tiver log de B dividido por C na base A, é a mesma coisa de log de B na base A, menos log de C também na base A. A gente também consegue provar isso. Como é que a gente prova isso? Eu vou chamar de log de B dividido por C na base A é igual a W, log de B na base A é igual a Y e log de C na base A é igual a Z. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A, vou elevar, A a W é igual a B dividido por C, A elevado a Y é igual a B e A elevado a Z é igual a C. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar uma igualdade qualquer, que é B dividido por C, é igual a B dividido por C. Aí o que é que eu tenho? B dividido por C é justamente A elevado a W, é igual a, com o valor de B, A elevado a Y, dividido pelo valor de C, que é A elevado a Z. Aí o que é que tu percebe? Tu chegou nessa igualdade. A elevado a W é igual a elevado a Y, dividido por A elevado a Z. Aí o que é que eu tenho? Toda vez que eu tiver a divisão de potências de mesma base, que é justamente A elevado a Y dividido por A elevado a Z, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, diminuir os expoentes. Então, A elevado a W é igual a elevado a Y menos Z. Aí o que é que eu faço? Eu corto A, aí vai ficar aqui W é igual a Y menos Z. Aí o que é que a gente tem? W é que? W é justamente log de B dividido por C na base A, igual a Y é o que? Log de B na base A, menos Z, que é log de C na base A. Então, a gente provou essa propriedade do logaritmo. Aqui a gente vai ver outras propriedades. Eu tenho que o logaritmo da potência é o produto do expoente pelo logaritmo da base. Basicamente,
Toda vez que eu tiver um logaritmo elevado ao número n, esse n passa para frente multiplicando. Aí aqui tem a forma de eu provar isso. O que é que eu faço? Bem rapidinho. Eu tenho que log de b na base A eu vou chamar de n é igual a y. E log de b na base A eu vou chamar de z. Aí eu tenho que o a vai passar para cá, a elevado a y é igual a b elevado a n, enquanto a elevado a z é igual a b. Aí eu vou colocar uma igualdade qualquer. b elevado a n é igual a b elevado a n. Como a gente viu, b elevado a n é igual a elevado a y, igual a b elevado a n. Aí bora substituir esse b por a elevado a z. Aí vai ficar a elevado a z elevado a n. Aí o que é que tu viu na aula de potência? Toda vez que eu tiver uma multiplicação de expoentes, o que é que eu faço? Toda vez que eu tiver um número elevado a outro número, eu vou multiplicar os expoentes. Eu vou ter que a elevado a y é igual a elevado a n vezes z. Corto a com a, y é igual a n vezes z. Aí o que é que eu tenho? Y, que a gente viu, é log de b elevado a n na base A, igual a n vezes z. O que é z? Z é justamente o log de b na base A. Então, a outra propriedade é que o logaritmo, quando a base é uma potência, é o produto do inverso do expoente pelo logaritmo na base da potência. É a mesma coisa da primeira propriedade. Para vocês decorarem, para ser bem rápido, a primeira propriedade eu digo o quê? Toda vez que o logaritmo estiver elevado a um número, esse número passa para frente multiplicando. Aí toda vez que o logaritmo estiver elevado a um número, mas qual o número do logaritmo? Toda vez que a base do logaritmo estiver elevada a um número, ela vai passar dividindo esse logaritmo. Então, para vocês decorarem, toda vez que o logaritmando estiver elevado a um número, ele passa para frente multiplicando. Toda vez que a base do logaritmo esteja elevada a um número, ela vai passar para frente dividindo. Beleza? Então aqui é bem semelhante o jeito de provar com a propriedade de cima. Então a gente vai pular para agilizar. Aí uma coisa que eu quero que vocês saibam. O que é o cologaritmo? O cologaritmo é o oposto do logaritmo de b na base A. É basicamente colog de b na base A é a mesma coisa de menos log de b sobre A. Esse col é só substituir por menos. Aí o que é que acontece? Esse menos aqui que está na frente, se eu fizer o inverso da primeira propriedade, se ele está aqui multiplicando por menos 1, esse menos 1 pode passar para cá sendo o expoente do logaritmando, que é justamente o inverso da primeira propriedade. Aí eu tenho que o colog de b na base A é igual a menos log de b na base A, que é igual a log de b elevado a menos 1 na base A, que é a mesma coisa de log de 1 dividido por b na base A, porque justamente b elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por b. Isso daqui é só a título de curiosidade. Aí eu tenho a mudança de base do logaritmo. O logaritmo ele vai ter uma propriedade especial, que é justamente uma característica de poder mudar a base desse logaritmo. Para que eu quero isso? Em algumas situações, tu vai chegar em determinados cálculos matemáticos em que tu vai ter que mudar a base desse logaritmo para tu sair da questão. Aí, para isso, a gente tem uma propriedade chamada mudança de base do logaritmo. O que é? Sendo três números a, b e c, números reais positivos, com a e c diferente de zero, eu tenho que vale a seguinte relação. O que é a mudança de base do logaritmo? É justamente toda vez que eu tiver o log de b na base A, eu posso mudar a base dele igualando ao log de b numa base qualquer, que eu posso inventar que é c, dividido por log de A numa base qualquer, que eu chamo de c. Aí aqui eu tenho uma demonstração que é semelhante às demonstrações passadas. Isso daqui, se você quiser ver no slides, só a título de curiosidade. Eu tenho que a propriedade da mudança de base é justamente isso. Eu vou pegar o log de b na base A. Se eu quero mudar a base desse logaritmo, eu vou adicionar uma base qualquer e vou dividir o log dos dois termos. Repetindo, log de b na base A é igual a log de b numa base que eu quero inventar, que é c, dividido por log de A numa base que eu quero inventar, que é c.
Aí eu tenho aqui a função logarítmica. A função logarítmica é uma função em que o valor da base A tem que ser positivo e diferente de zero, que é justamente seguindo a lei a propriedade de formação de um logaritmo. Então, o A dela tem que ser positivo e diferente de 1. Eu tenho que classifica-se essa função de logaritmo toda vez que ela for de reais positivos e não nulos para reais. O que é isso? É justamente o conjunto domínio para o contradomínio. Uma função logarítmica, ela tem um conjunto domínio, os números reais positivos e não nulos, e vai ter como conjunto contradomínio ou conjunto imagem os números reais. E a lei de formação dela é justamente y é igual a f de x é igual a log de x na base A. Então a lei de formação de função logarítmica é justamente isso. Aí aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, quando eu tenho o y é igual a log de x, eu tenho que... O que é que eu vou fazer para ver o gráfico dessa função logarítmica? Eu vou colocar valores aleatórios de x, vou descobrir valores aleatórios de y. Aí, por exemplo, aqui eu tenho que... Vou pegar essa lei de formação, vou colocar o x sendo igual a 10. Quando eu tenho x igual a 10, o log de 10 é 1. Eu tenho aqui um par ordenado, que vai formar justamente o ponto do gráfico da função logarítmica. Toda vez que eu tiver, por exemplo, o x sendo igual a 1, o y vai ser igual a 0, outro par ordenado. Aí eu vou pegar esse conjunto de pares ordenados, colocar na função, vou descobrir a função logarítmica. Há uma coisinha que eu quero que vocês observem, é que o x, ou seja, o conjunto domínio, como a gente viu, ele só assume valores positivos. Por que ele só assume valores positivos? Porque o A é diferente de zero e maior que zero, ou seja, é um número real positivo. Isso faz com que x só assuma valores positivos. Então, como você pode perceber, o gráfico dessa função sempre vai ficar localizado no primeiro e no segundo quadrantes, beleza? Então, eu nunca vou ter um x negativo. Se eu tiver um x negativo, não se trata de função logarítmica, beleza? Aí eu tenho a classificação da função logarítmica. A função logarítmica, como qualquer outra função, ela vai ter um sistema de classificação. Ela pode ser classificada como uma função crescente, em que essa condição ela tem um A maior que 1, em que eu tenho que, quando a base A do logaritmo for maior que 1, eu tenho justamente a função crescente. O que é uma função crescente? Quanto maior o valor de x, que é o eixo das abscissas, maior será o valor de y, que é o eixo das ordenadas, que é justamente o que a gente pode ver. Toda vez que eu aumentar o x, eu aumento o y. Então, para eu ter uma função logarítmica crescente, eu vou ter justamente uma base maior que 1. Por exemplo, eu coloquei aqui esse exemplo, f de x é igual a log de x na base 2. A é maior que 2. Aí o que é que tu percebe? Colocando valores aleatórios de x nessa lei de formação, por exemplo, colocando x igual a 2, log de 2 na base 2 é 1, colocando x igual a 4, log de 4 na base 2 é 2. Aí eu vou ter que, colocando esses pares ordenados que a gente descobriu num gráfico, a gente vai descobrir uma função logarítmica crescente. Beleza? Samuel, e para que eu quero saber se essa função logarítmica é crescente? Porque quando eu tenho um A maior que 1, ou seja, uma base maior que 1, é uma função logarítmica crescente? Isso acontece, a gente pode aplicar isso justamente quando a gente estiver resolvendo inequações logarítmicas. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho colocar como exemplo essa seguinte inequação, log de x na base 3 é igual a log de 9 na base 3. Tu vai perceber o quê? Tu vai perceber que a base dele é 3. Se a base dele é 3, eu tenho que, necessariamente, essa base é maior que 1. Então, trata-se de uma função logarítmica crescente. Se é uma função logarítmica crescente, eu tenho que, quanto maior é o logaritmano, maior é o logaritmo. Então, isso faz com que essa incógnita tenha o mesmo sinal de desigualdade da desigualdade dos logaritmos que formam ela. Samuel, não estou entendendo. Olha, aqui a base é 3. 3 é maior que 1. Então, isso daqui é uma função logarítmica crescente. Se 3 é maior que 1, eu tenho que x
necessariamente tem que ser maior que 9. Porque quanto maior eu vou crescendo no x, maior eu vou crescendo no y. Aqui não temos duas igualdades de 2y. Ó, y é igual a log de x na base 2. Aqui não é log de x. Ó, y é igual a log de x numa base qualquer. Eu tenho que isso daqui é um valor de y, isso daqui é outro valor de y. Então eu tenho que se o y igual a log de x na base 3 é maior do que o y de log de 9 na base 3, então eu tenho que necessariamente x é maior que 9. Por quê? Porque é uma função crescente. Aí aqui eu tenho uma função logarítmica decrescente. Ocorre quando a base se encontra localizada entre 0 e 1, não sendo nenhum deles. Por quê? Porque a base necessariamente tem que ser um valor real positivo diferente de 1. Então, quando eu tiver uma situação em que o valor da base está entre 0 e 1, eu tenho uma função logarítmica decrescente, isto é, quanto maior o valor de x, que é do eixo das abscissas, menor será o valor de y, que é justamente o eixo das ordenadas. Aqui eu coloquei o exemplo qualquer, em que a base é 1/2, aí eu vou colocar aqui valores aleatórios. Para esse f de x é igual a log de x na base 1/2. Colocando um x igual a 2, eu vou descobrir y igual a -1. Colocando x igual a 1/4, eu vou descobrir um x igual a 2. Aí quando eu coloco esses pares ordenados no gráfico da função, eu vou descobrir uma função logarítmica decrescente. Onde é que eu aplico isso? Eu aplico isso justamente em equações logarítmicas. Eu aplico essa propriedade, como a gente viu no slide passado. Como assim, Samuel? Eu tenho o quê? Eu tenho aqui essa situação, essa inequação logarítmica. Log de x na base 0,3 é maior que log de 5 na base 0,3. O que é que tu vai perceber? Que a base é 0,3. 0,3 se encontra entre 0 e 1. Então, isso se trata de uma função logarítmica decrescente. Se uma função logarítmica é decrescente, eu tenho o quê? Eu tenho que esse y, como foi dado aqui, esse y com log de x na base 0,3 é maior que o y com log de 5 na base 0,3. Aí eu tenho que, se esse y é maior que o outro e se trata de uma função logaritmo decrescente, então o x vai seguir justamente o caminho oposto. Então, o x, no lugar de ser maior que 5, por se tratar de uma função logarítmica decrescente, vai ter que ser menor que 5. Beleza? Aí aqui, eu coloquei aqui no slide algumas observações da função logarítmica, que é o que? A função logarítmica, como qualquer logaritmo, é o inverso da função exponencial. Então, tendo uma função que o conjunto do domínio é o conjunto dos números reais e o conjunto contra o domínio é o conjunto dos números reais, não nulos e positivos, e uma função g com isso inverso, o conjunto do domínio dela sendo o conjunto de números reais nulos e positivos e o conjunto imagem sendo o conjunto de números reais, eu tenho que a primeira função f, definida por a elevado a x, é uma função exponencial. E a função g, que é definida por log de x na base a, é uma função logarítmica. O que é isso, Samuel? Eu tenho a primeira lei de formação, é a lei de formação de função exponencial, como a gente viu nas aulas passadas, e a segunda lei de formação de uma função logarítmica. Então, o que é que eu vou perceber? Que um é o oposto da outra, ou seja, elas são inversas. Os seus gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Como assim? Se tu pegar aqui o gráfico de uma função exponencial, y é igual a elevado a x. O gráfico é esse daqui de cima. Se eu tiver a função se eu tiver essa função e converter numa função logarítmica com os mesmos termos, que é justamente y é igual log de x na base a, eu vou ter que a função é justamente a inversa nela. É como se eu tivesse um espelho na bissetriz dos quadrantes ímpares. Que bissetriz é essa? É justamente essa retinha que passa cortando o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. É uma reta que tem como lei de formação y é igual a x. Resumidamente, por o logaritmo se tratar de
pelo logaritmo se tratar de um inverso de uma potência, eu tenho que a função logarítmica é o inverso da função exponencial. O que é que isso traduz no gráfico? Que o gráfico da função exponencial, espelhado pela bissetriz dos quadrantes ímpares, vai dar o gráfico da função logarítmica. Beleza? Pessoal, já está dando o tempo da aula. Aí eu tenho aqui que eu coloquei no slide a resolução dos exercícios de fixação. Tá bem feitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem no WhatsApp. Agora eu vou pedir paciência para vocês porque eu estou sem notebook e o meu celular está com a tela direto parando. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês na hora da resolução. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, na próxima aula que eu for fazer com a resolução das dúvidas de vocês, eu vou resolver a dúvida de vocês, beleza? Próxima aula vai ser, eu vou mandar 10 questões para vocês, vocês vão tentar resolver e também vai ser uma aula de tira dúvidas, inclusive com os exercícios dessa aula, beleza?